Boa noite a todos os amigos, os usuários do Facebook. Estamos hoje ao vivo com mais uma live. Hoje com convidados para lá especiais que eu tenho muita honra de compartilhar desse espaço com eles. Professor Saulo, professor Martin, que já participaram de eventos aqui em Cidreira, ciclo de palestras, e especialmente que estiveram na banca do temido trabalho de conclusão, né? O professor Martin sendo o avaliador, o professor Saulo sendo o defensor, o orientador, né? Então, tenho essa honra de dividir esse espaço para falar sobre um tema muito importante, que é sobre a cultura do cancelamento nas redes sociais. O professor Saulo Marimon é mestre em ciências criminais, sociólogo, professor, tanto do ensino médio quanto universitário. Professor Martin Cabeleira Moraes Júnior é policial aposentado, sociólogo, professor do curso de Direito da Faculdade Mário Quintana, a FAMAC. Então, eu passo agora, de antemão, a palavra aos senhores. E antes de começarmos com esse nosso assunto, eu queria repassar uns dados, que daí a gente vai trabalhando em cima deles. Eu tenho para dizer para vocês, com uma rápida pesquisa, conseguimos achar os seguintes dados sobre os usuários das 4 maiores redes sociais, excluindo, claro, o YouTube, que o YouTube é mais voltado para vídeos. Então, compartilhamento de textos, notícias e fotos, nós temos o seguinte. O Facebook, em todo o mundo, ele comporta hoje 2,6 bilhões de usuários em todo o mundo. No Brasil, são 120 milhões de usuários. Em segundo lugar, o Instagram, que hoje detém 1 bilhão de usuários em todo o mundo, sendo desses 16 milhões somente no Brasil. O WhatsApp, ele comporta hoje, no mundo, 2 bilhões de usuários, sendo 120 milhões no Brasil. E o Twitter, hoje no mundo, tem 500 milhões de usuários. E somente nesse período da pandemia conseguiu arrecadar 186 milhões em todo o mundo. E no Brasil tem 41 milhões de usuários. Só para vocês terem uma ideia, tem um computador oficial da ONU, uma população mundial que a todo momento é atualizada. Hoje, no mundo, nós temos em torno de 7 bilhões 803 mil 128 seres humanos. Então, vocês vejam que esses números na casa de bilhões e milhões quase alcançam a totalidade de seres humanos no planeta Terra. Então, diante desses dados, eu passo a palavra ao professor Saulo Marimon. Por favor, professor. Bom, boa noite a todos, é uma honra estar aqui diante de vocês na internet, de colegas tão distintos, os quais já conheço há muito tempo, tive a honra de compartilhar valores e diálogos e debates. Eu acho que começa por aí. Os dados que o nosso Dileto Martinez acabou de divulgar revelam que esse mundo virtual é um mundo em que milhões, bilhões de pessoas estão conectadas. Então, o tema deste pequeno diálogo que nós pretendemos fazer nessa noite, e, na verdade, muito mais desejando que vocês reflitam sobre do que tomar qualquer tipo de decisão ou algum tipo de ideia definida, porque realmente a dialética que nós queremos formular aqui nessa noite é no sentido de reconstruir, desconstruir, de dialogar sobre
porque o que, na minha visão, começo já falando, falta nos ouvir mais o outro, uma relação de debater, não de enfrentar, é um debate de ideias, não um embate de pessoas. Bueno, cultura do cancelamento, ele pode ser um termo que está mais em voga nos últimos 2 anos, mas a sociedade, historicamente, sempre teve uma divergência com quem era diferente daquele valor moral que pretendiam adotar naquele meio. Ou seja, desde que nós nos juntamos em núcleos, em grupos, nós sempre tivemos uma dificuldade em lidar com o diferente ou com o que nos é diverso. O cancelamento, conceitualmente falando, é um fenômeno que se coloca na seguinte ideia: um grupo de pessoas procura mostrar uma ação de alguém e dizer que esta ação ela fere valores ou fere ideias de mundo que elas estão dizendo, às vezes realmente ofende, e às vezes acaba sendo uma perseguição, como diria, macartista, uma coisa assim muito que acaba querendo impor uma regra moral daquele grupo sobre aquele indivíduo, o que nada mais é do que um linchamento virtual. Para pessoas que acham que isso é uma coisa só de rede social, eu vou dar um exemplo daquele casal de engenheiros do Rio de Janeiro que agiu incorretamente, tentando, e aí podíamos falar várias horas sobre isso, dar um carteiraço no guarda municipal, dizendo que a pessoa era engenheiro civil, que era acima de um cidadão. Eles acabaram tendo problema com seus empregos, perderam o emprego, perderam oportunidades de convívio. E aí, a primeira questão que me vem à mente é, afinal, essa cultura de cancelamento acaba sendo uma ideia de que um lado está certo, e é o lado, vamos dizer assim, daqueles que estão apontando o dedo para aquele indivíduo, para aquele grupo, para aquela pessoa, porque eles estão defendendo o valor deles, e que ou você se vincula a esse grupo e ataca essa pessoa, ou você também vai estar do lado oposto. E isso pode ter consequências econômicas, consequências emocionais, tem pessoas se matando por causa disso. O que me parece, para começar a conversa e não me alongar demais, é que nós temos um aspecto moral que acaba tendo a pessoa que aponta, que, entre aspas, se julga certa, dizendo, como até falou o Obama num vídeo que eu vi recentemente, olha, você foi lá e apontou aquela pessoa como errada, nossa, você agora está melhor que os outros. Que melhor é esse? Que crescimento é esse? Que vantagem é essa que você teve? Nenhuma. Então, a primeira coisa a pensar é para onde estamos indo com essa cultura de cancelamento? O que nós vamos fazer com isso? E como fazer mostrar às pessoas, não que a minha moral é certa, ou do cabeleiro, ou a tua, ou de quem está nos assistindo, mas que nós temos que ouvir e dialogar com quem nos é diferente. E isso no diferente não quer dizer melhor ou pior. Preocupa-nos, porque historicamente o Foucault falava muito bem sobre isso, em Microfísica do Poder. Nossos grupos exercem poder através de algum meio de coerção. Não é só o Estado que coage as pessoas. A internet também pode ser uma forma muito importante de imposição da ordem do outro. E só para até não ficar me alongando e ficar chato e passar a palavra para o cabeleiro, para depois a gente dialogar sobre, eu quero dar um exemplo assim bem simples para vocês. Eu acho que é um certo consenso que pelo menos eu imagino, né, que o nazismo é um valor de ideia enquanto proposta filosófica reprovável, que nós não queremos o nazismo. Aí, recentemente, começaram a tentar derrubar estátuas ou derrubar estátuas de escravistas, de pessoas que fizeram coisas erradas. Ora, parece louvável em tese, parece assim, puxa, eles estão querendo ser contrários a uma ideia que é errada, que é a escravidão, é uma absurda escravidão, deixa isso bem claro. Mas se nós esquecermos, entre aspas, essa história, daqui a pouco pode se repetir, porque nós não falamos sobre os erros que estes conceitos lá atrás tinham.
Nós não debatemos sobre. E se não debatermos e dialogarmos sobre, nós não chegamos ao âmago da ideia, ao cerne da coisa, que é: por que nós somos contra o nazismo? Por que eu me identifico contra o fascismo italiano? Porque ele tem ideia de mundo que é contrário ao grupo como um todo, defendendo uma ideia de mundo como se só um lado do mundo fosse bom, e aniquilando o lado oposto. Se parares para pensar, se parares para refletir, essa cultura do cancelamento acaba nos trazendo uma forma de aniquilar. E isso não é bom para nenhum tipo de corrente filosófica, porque nós temos que ter sempre o diálogo com quem nos é diferente. Não sei se para começo de conversa, eu acho que tá bom assim, para não cansar muito pouco. Esse introito foi bom. Professor Martin. Estava ligando o microfone aqui. Meu boa noite aí, obrigado Martinez, nosso advogado, agora foi aluno lá e tal. Tem desenvolvido lives com temas muito interessantes aí. Meus parabéns e obrigado pelo convite. Boa noite ao Saulo, aí, o pessoal que está assistindo. O Saulo, amigo e companheiro aí que eu conheço desde o século passado, aí, desde o século XX. Então, tá em várias frentes, aí, o Saulo lá na Caripó, em outras aulas. Então, compartilhamos uma visão mais ou menos parecida dessa ideia da cultura do cancelamento. Realmente, isso parece ser algo, às vezes, novo. Os alunos em Osório, tem muito aluno assistindo, os amigos que estão assistindo aí, às vezes ficavam um tanto chateados quando eu dizia assim: vocês pensam que isso aí que vocês estão vendo agora é novo? Quer dizer, então vocês pensam que a Operação Lava Jato, que corrupção, que é novo? E aí começaram a citar historicamente alguns exemplos, como o Saulo citou, de que essas coisas na história aconteceram de diferentes formas, em diferentes lugares, mas não é tão novo assim. Eu vou tentar fazer um roteiro para nós batermos esse papo aqui, passando pela sociologia clássica, mais ou menos lá. Não vou parar na sociologia clássica, vou só dar uma ideia do que poderia ser a sociologia contemporânea, que é o nosso, talvez, uma visão melhor que a gente pode ter, e uma tentativa de trazer esse assunto para uma sociologia afro-latino-americana. O meu áudio às vezes está cortando um pouquinho, mas eu acho que está dando para entender, né? Tá, beleza. Tá, e eu queria me concentrar muito no andar aqui da carruagem, nos caminhos que essa cultura do cancelamento percorre, né? Desde o início até as consequências médias que pode ter e as consequências drásticas que isso pode ter. Então, primeiro, eu acho que seria mais ou menos uma ideia de conceituar, como o Saulo fez, uma ideia de o que seria isso, cultura do cancelamento, né? Quando o Martinez propôs, eu sei o que é, mas quando a gente vai investigar, a gente olha, talvez não seja tanto assim. Então, esse conceito é algo aberto, é algo a se discutir, mas seria mais ou menos a adoção de um comportamento social que estabelece um isolamento público e sistemático de pessoa, ou um grupo de pessoas, como o Saulo falou, que fez ou disse algo considerado não aceito no momento. Então, quer dizer, estabelecendo não aceitamos e tiramos essa pessoa, não queremos mais no nosso convívio de alguma maneira. Tá? E eu separaria aí, talvez, a ideia de um cancelamento direto, um cancelamento aberto, sei lá, de alguma maneira assim, quer dizer, que eu chego lá e tiro a pessoa, excluo do meu Face lá, ou alguma coisa assim, tá? Mas também o cancelamento velado, quando eu não respondo, quando eu deixo, quando eu isolo, quando está num grupo de WhatsApp eu passo as pessoas e não dou bola para algumas coisas e para outras assim, também é uma espécie, talvez, que a gente poderia discutir. Seria interessante, talvez, Martins, que se pudesse fazer outras lives com esse mesmo tema e talvez conversar com cientistas políticos e talvez pessoas o pessoal do direito, o mais dogmático do direito, né? Nós estamos aqui dando uma visão sociológica, talvez, aí. Né? Mas se poderia ter uma ideia de se passar a cultura do cancelamento lá por os clássicos da sociologia. Eu acho que trabalhar a cultura do cancelamento em Comte, em Durkheim, em Marx, em Weber,
teria algum sentido, mas demoraria muito tempo, teria que fazer algumas mediações, mas seria interessante, talvez, pegar alguns especialistas, né, nesses autores aí. Eu acho que Weber daria uma tremenda contribuição aí, né, com todos os conceitos weberianos aí, João de Ferro, a modernidade, toda a ação social e todas essas coisas. Também os sociólogos contemporâneos poderiam contribuir com isso, mas também demoraria algum tempo para a gente desenvolver aqui Boaventura de Souza Santos, em que pese o Boaventura não ser exatamente um sociólogo, mas essa definição de sociólogo também é estranha, porque se a gente vai olhar lá, uma vez eu disse para um aluno, Marx estudou direito, ele ficava olhando, Marx, direito, sim, estudou direito, inclusive bebia vodka na faculdade de direito, fazia duelos, coisas lá. Que hoje os alunos não fazem nas faculdades de direito, obviamente. Né? Ninguém vai para a faculdade ou beber ou fazer alguma coisa assim. Mas Boaventura de Souza Santos poderia nos dar uma boa ideia disso. Bourdieu seria uma tremenda discussão aí, difícil, mas acho que poderia dar uma contribuição. Giddens, Guy Debord, um autor que o Martinez gosta aí da Sociedade do Espetáculo, né? E o Casara depois traz por direito esses conceitos de uma sociedade do espetáculo, eu acho que daria para encaixar bem nessa ideia. Foucault, sobretudo, ideia de biopolítica, o Saulo mencionou, a microfísica do poder, essa disputa de poder dentro das redes sociais ou dentro dos nossos espaços de WhatsApp, as coisas, você cancela, tira, exclui, você é administrador, não é. Eu, desde 2018 para cá, venho sendo excluído de vários grupos. Vem sendo cancelado de vários grupos. Assim, escrachadamente, às vezes daí, alguns peladamente, quando eu acordo, eu não estou mais nesse grupo aqui. Então, mas Foucault, acho que a microfísica do poder, ou a biopolítica, aí poderia ajudar bastante. Norberto Elias, Mafessoria, a ideia de simulacros, sociedade assim. Bauman daria uma boa discussão também sobre isso, né? Howard Becker. Sim, exato. Com a ideia da liquidez da sociedade. O Bauman tem até um vídeo interessante que ele fala isso, que há alguns anos atrás, para ficar amigos, você tinha que ir todo um exercício, você demorava, porque tinha que se encontrar, tinha que compartilhar coisas, tinha que ter momentos ruins na sua amizade, que você preservasse. Hoje você tem 5 mil amigos, daqui a pouco eu cancelo uns, tem um e tal, e pronto, é isso. Deixar uma parte, desculpa, mas deixar uma parte de ti com aquela pessoa e também pegar uma parte dela para ti, isso, que daí é o compartilhar, né? Essa é o Bauman, eu acho que seria interessante nisso, e aí poderia pegar Turkheim, Freud, que pese ser da psicoanálise ou da psicologia, mas também tem escritos em psicologia social, que poderia dizer, o mais tarde da civilização, alguma coisa assim. Mas outros. Mas eu quero fugir um pouco, eu tenho tentado fugir dos autores europeus e americanos e trazer um pouco para a nossa Afro-Latino-América, pegando os autores de origem aí, africana ou latino-americana. E aí eu acho que o Roberto da Mata, o Saulo vai concordar comigo, embora antropólogo, pode contribuir muito para essa discussão, o jeito brasileiro, a malandragem, a questão do carnaval, com quem você está falando, da Mata está bem nesse sentido aí hoje, então ele fala do futebol, do trânsito, de como nós nos comportamos e esse cancelamento, né? Então, os motoristas que dirigem como eu estão no grupo, os outros estão cancelados, alguma coisa assim, da Mata eu acho que poderia ajudar. A Rita Segato é uma autora que poderia nos ajudar também, o professor Antônio Carlos Volkner, eu acho que, eu não sei, ele dá, acho que na Univassal aqui em Canoas, mas ele eu acho que mais ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, também com a ideia de pluralismo jurídico. Eu nunca consegui dizer essa palavra, eu ficava sempre, quando eu ia dizer na aula, eu ficava treinando pluralismo jurídico. Pluralismo. Eu ficava pluralismo, ficava treinando para dizer, né? Então agora eu consegui. O Volkner trata disso, então quer dizer, você está numa sociedade complexa, você está numa sociedade plural, e então o direito tem que ser plural, não pode ser um direito reto, único, como hoje se está discutindo isso amplamente, né? Então acho que o Volkner poderia ajudar, né, nessa discussão. O professor Gilson Lima, que hoje está aí com o seu conjunto tocando música lá, o Seu Kowalski, os Nômades de Pedra, né? Quem quiser assistir o professor lá, Gilson tocando lá. Então, Gilson Lima tem um livro chamado Os Nômades de Pedra, que ele discute essa ideia de sociedade simbiogênica.
E também daria para, de repente, convidar o professor Gilson para conversar sobre isso, essa ideia da cultura do cancelamento. Ele há um bom tempo lida com conceitos que poderiam se encaixar. Então, acho que essa primeira passagem poderia ser nesse sentido, e aí, depois, durante a nossa conversa, eu quero trazer isso para o lado de uma autora que eu gosto muito, que é a Chimamanda Adichie, uma autora nigeriana, que tem... os livros dela são muito agradáveis de ler, ela escreve muito bem, e os textos não são tão longos. Os textos longos estão cancelados, né? Você dá um livrão lá do Marx, porque ela lê, eu pego Economia e Sociedade do Weber, em 2 volumes, lá, né? Quer dizer, ninguém mais está cancelado. Quer dizer, mas não é por isso. A Chimamanda Adichie nos traz uma ideia, o conceito que eu quero pegar dela aqui é de história única. Ela tem um livrinho, daqui a pouco eu estou com ele por aqui, eu mostro ele, contra uma história única. A ideia, ela conta a história de como ela saiu da África e foi estudar em alguns outros lugares, como Estados Unidos, e se deu conta de que a história é diferente para quem conta, para quem vive, depende do lugar que tu vive, depende da tua classe social, depende da tua cor, depende da tua raça, da tua etnia, e um monte de coisa. Disse, não, a história é única. E ela começou a se dar conta que a história é escrita como se fosse linear, única. O direito também tem essa ideia, né, dogmática de história. E a Chimamanda Adichie, a história não é única, então a gente pode continuar nessa ideia, e talvez eu vou me basear mais nessas questões, e aí vou falar um pouco, algumas críticas ao pessoal do direito, e ao cancelamento histórico que vem sendo feito ao longo dos anos, aí, principalmente das mulheres. Quer dizer, bom, nós aqui, por exemplo, estamos discutindo 3 homens sobre essa história. Então, quer dizer, a ideia de que as mulheres foram sendo canceladas desde a antiguidade, Idade Média pior, né, bem pior, né, e muito recentemente, então, vou pegar em século XIX, alguns lugares do século XVII, que vem sendo recuperada essa ideia, assim, senão as mulheres ficam sempre ocupando um papel secundário, inclusive na sociologia. Aí eu acho que, para a gente começar, eu acho que eu fico por aqui. Eu acho interessante todos esses aspectos, tanto o professor Saulo e o professor Martin trouxeram, porque a primeira coisa, e aqui, então, mais focado, eu trazendo mais a visão do direito, a primeira coisa que a gente precisa deixar fixado é que o direito, ele não acompanha a velocidade da internet. Isso é um aspecto que é importante deixar claro, porque, inclusive, os tipos penais que têm alguma relação, ou mesmo algum ilícito civil que tem alguma relação com a tecnologia, com a internet, eles demoram demais, eles engatinham demais, e em alguns momentos eles são produzidos com base em alguns fatos ocorridos. Vocês devem lembrar que em 2012, o que mais se discutia era com relação à invasão do dispositivo informático, e isso ocorreu com a atriz Carolina Dickmann. Então, nós tivemos lá a edição da Lei Carolina Dickmann, invasão de dispositivo informático alheio, sem permissão, sem autorização. Só que, claro, é um tipo penal que ele é muito limitado, ele foi construído para um fato específico, pensando que com aquilo pudesse abarcar outras situações, mas ele já estava ultrapassado para a época que ele foi produzido, foi lá em 2012. Então, só com esse exemplo, o exemplo também mais recente disso tudo, nós temos ali com relação ao revenge porn, a vingança pornográfica, que foi editada agora em 2018. Nós temos uma situação que há muito já acontece, que antes acontecia com meios físicos, com fotos compartilhadas por meios físicos, e posteriormente vemos, então, por meio das redes sociais, inclusive levando à morte de algumas pessoas ou ao suicídio delas em razão dessa exposição em demasia e inautorizada. Mas o que eu acho muito importante também nós salientarmos, e daí eu gostaria de que vocês se manifestassem quanto isso, é que, claro, a internet ela deu voz àqueles que
talvez sem a internet não teriam esse espaço. Ela naturalizou o acesso das pessoas de uma maneira muito fácil, muito direta. Não precisa ter estudo, não precisa ter um dispositivo e um sinal de internet. Isso e tu já tem ali o acesso e a voz para milhares, milhões, bilhões de pessoas. Essa normalização, essas novas formas de comunicação, elas seriam responsáveis, em vez de resolver os conflitos, elas seriam responsáveis por dispersar de maior forma o ódio, esse não respeito entre as pessoas, a não escuta, né? Eu não quero escutar, eu não quero ler o que o outro tem a dizer, porque aquilo não é o que eu concordo e eu tenho que, de alguma forma, eliminar aquilo da minha visão. Vocês acham que poderia a gente caminhar por essa estrada? Bom, começando, né, na ordem, vamos dizer assim, eu acredito que a rede social vê como problema a rede social é como culpar o sofá. Tirar o sofá da sala, porque o sofá é que trouxe o problema. O comportamento humano é que é a questão. O que a rede social pode fazer? E aí eu tenho muito cuidado para aquela questão de virar uma censura, que uma coisa é... As pessoas têm ideia, né? O nosso direito constitucional, nenhum valor é absoluto, nem a vida. Tanto que nós temos a hipótese de crime de pena de morte em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 34, inciso 19. Então, tu pode ter a liberdade de expressão, que alguns falaciosamente adulteram e fazem um esgarçamento conceitual para tentar dizer que cabe aquilo que estão fazendo, mas não é certo. Uma coisa é você falar o que você pensa, e aí que está o detalhe, Martinez e Cabeleira e quem nos assiste. O problema é pensar. Antes de você, assim, você deve estar na sua casa ou pensando em alguma coisa, você amadurece aquilo dentro da sua mente, de que forma eu vou falar aquilo que eu penso. Agora, se você está diante de um smartphone, de um computador, e começa a digitar, e quando você dá o enter, aquilo vai significar que aquele texto, que aquela imagem, aquele meme, o que você fez vai para uma rede, uma nuvem, um ambiente virtual que bilhões terão acesso e, consequentemente, terá consequência aquilo que você está fazendo. Então, a rede ela pode facilitar esse tipo de diálogo, mas ela não faz sozinha. Quem está exarando, quem está falando é o usuário, é o cidadão. Então, por isso que eu remeto à questão da ética do indivíduo, que tem que ter em mente que aquilo que ele fala vai entrar num ambiente muito maior, que ele não tem dimensão, né? E aqui eu faço um exemplo bem, talvez grosseiro, por assim dizer. Amigos policiais estão numa rodinha conversando e falam coisas que nós sabemos, eu como ex-policial civil e o Cabeleiro como ex-policial militar, sabe que muitas vezes as pessoas falam coisas que não são corretas, não são adequadas, mas ficou naquele microcosmo, naquele grupo. Ninguém falou mais nada, ninguém gravou aquela conversa, aquilo ficou no passado. Ninguém vai saber que um dia você falou uma bobagem ali, uma coisa que não deveria ter dito. Porém, quando você coloca isso num grupo como esse de WhatsApp ou de Facebook, e isso vai ser ouvido por milhões e bilhões de pessoas, toma um alcance que a primeira coisa a pensar é, antes de dar um enter, antes de apertar o botão, eu tenho que pensar naquilo que eu vou, na repercussão. Como que eu vou, como é que isso vai ser visto no mundo afora? Chegando na parte jurídica, tem pessoas que falaram, fizeram, agiram de forma talvez não adequada, e aí um juízo de valor muito, cada um vai ter o seu, vamos dizer assim, como, por exemplo, fazer uma festa no meio da pandemia. Aí a pessoa perdeu patrocínios, como aquela moça, Gabriela Pugliese. Uhum. Então, ela tem a divulgação daquele fato que ela fez, que é inequívoco.
ela estimulou e colocou lá uma coisa que não era, talvez, o momento adequado, com certeza, mas aí se começa uma ideia de um banimento, de uma ideia de que a pessoa ela é aquilo, e não é. Todos nós temos lados melhores, coisas boas, e temos coisas que não são tão boas. Todo mundo é imperfeito. Não há perfeição. E quando o indivíduo se acha no direito de apontar para o outro e dizer que que eu sou perfeito, que aquele está errado, ali já começa o erro. Né? Tem o dano moral, o lucro cessante, no aspecto civil, que a pessoa pode perder oportunidades de trabalho em razão daquela manifestação. Na área penal, pelo menos pode rolar a questão de difamação e injúria, né? Porque você vai ofender aquele indivíduo e vai repassar aquilo. Recentemente, em Goiás, tem uma decisão essa semana de um motorista de aplicativo que uma menina de 14 anos publicou, agora não sei qual rede social, que ele teria feito um assédio sexual, e o fato não era verdade. E, graças a esse episódio, consequentemente, houve um cancelamento dele. Ele não pôde trabalhar mais no aplicativo, ele teve que, acho que, se mudar de cidade, inclusive. Ou seja, há uma repercussão, há um rastilho de pólvora queimando e ardendo nisso, e isso vai gerar uma consequência na vida dos outros. Então, Martinez, a primeira coisa que eu recomendo pensar é: o indivíduo tem que ter a noção de que ele não está sozinho no mundo, que ele vive em comunidade, isso do aspecto presencial ou não, e que aquilo vai ter uma consequência adiante. Não quero me alongar, mas em 96, 94, até perdurou muito isso, o caso Escola Base em São Paulo foi lapidar. Imagina a Escola Base hoje. Imagina se fosse agora que denunciassem um fato que depois foi comprovado que não era verdade. Eu mesmo tenho uma posição jurídica um pouco controversa, porque eu defendo, tu pode divulgar, e não é censura que eu vou fazer agora, divulgar que houve um crime tal, que houve tal situação, mas eu entendo que o nome do acusado, do suspeito, ao menos até uma decisão colegiada, deveria ser preservado, porque daqui a pouco aquilo pode repercutir numa absolvição. Porque já há o pré-julgamento social, as pessoas julgam, elas se colocam numa vestal, como se fosse melhor que as outras, e vão julgar os fatos. E vão para suas casas, seu sofá, sua cama, felizes. Ufa, julguei alguém hoje e condenei. E ninguém ganhou com isso, meu amigo. Entendeu? Nós temos que ter muito cuidado com a palavra, muito cuidado com o que vai atingir o outro. E, por exemplo, quando se fala em racismo, eu, como caucasiano, eu tenho que ter muito cuidado e respeito pelas pessoas que sofreram no passado e ainda sofrem esse preconceito racial e o racismo lá em geral. Porque eu tenho que me colocar no lugar do outro, e é quase impossível, porque eu nunca passei por uma situação dessas. Então, tu sempre tem que respeitar e olhar aquela pessoa e tentar ter uma situação de, eu vou me colocar no lugar desse indivíduo. E ainda assim, Martinez e Cabeleira e quem nos assiste, eu ainda vou errar. Por isso tem que ter cuidado. Vou errar onde? Só rapidinho, antes de passar a palavra, já estou me alongando. Quantas vezes a gente começou a escrever uma coisa no papel, à mão ainda, ou no computador, rascunhou, amadureceu. Quer dizer, cada um aqui que fez um TCC na vida, um artigo, uma dissertação de mestrado, pega a primeira versão, a primeira que terminou o texto, e a última, lá adiante, é outra. Porque você amadureceu, você refletiu sobre aquilo que você fez. Se você não reflete, consequentemente, você vai arcar com a consequência. E aí vem a questão, Martinez e Cabeleira, como é que nós vamos responsabilizar penalmente, porque nesse caso que eu falei de Goiás, quem repassou vai responder civilmente. Mas o dinheiro não vai trazer a paz para essa pessoa, por causa que nós não conseguimos buscar. Para quem conhece a cidade de Osório, o prédio da instituição que nós trabalhávamos é bem alto. Se você abrir um travesseiro de penas de ganso num dia de ventania, que é comum na região litorânea, e soltar essas penas ao vento, tente buscá-las depois. É a mesma coisa a internet.
Tu não consegue. E nesse ponto aí, nós podemos dizer, inclusive, que falta a palavra alteridade, né? Não só empatia, alteridade. Tem um outro ponto que daí o professor Martin também pode colocar, que é o tribunal da internet. Então, o Saulo disse a respeito, hoje eu dormi mais tranquilo porque eu consegui julgar, eu consegui acusar, não processar, apenas julgar, porque nem o contraditório parece que é oportunizado nesses casos, né? Mas, imagina, né, o contraditório, falta aquele freio entre eu rascunhar uma coisa e outra. Professor Martin, o que o senhor acha dessa situação? Sim, concordo plenamente. Aí, essa ideia, a pandemia está nos ensinando uma coisa, talvez, para alguns, talvez alguns não aprendam aí, que é uma coisa que alguns filósofos, alguns sociólogos também, cientistas em geral, pensadores, né, têm falado há um bom tempo, que é a ideia de lidar com as incertezas. O Weber é um que falava nessa ideia, né? Quer dizer, a modernidade é legal, tá bem, estamos indo, a ciência vai nos ajudar, e como mas tem um problema, que a gente, como lembra o mundo perde seus aspectos mágicos. A ideia de metafísica, essa ideia de que nós não sabemos muito conviver com a incerteza. Então, nós queremos julgar alguém, nós queremos que algo esteja certo, nós queremos que algo esteja errado, nós queremos que algo seja definido, que seja sim ou não. Tá? E essa dicotomia tem nos custado caro, né? Essa ideia, eu sempre, dentro da polícia, fui contrário a essa ideia de que o crime está resolvido. Então, você terminou o inquérito, a maior parte dos inquéritos, salvo como policial civil e como professor de processo penal, termina sem autoria declarada. E a gente diz, não, tá pronto, se finalizou, está resolvido. Tá? E a ideia de justiça restaurativa e outras noções em outras áreas do conhecimento vieram nos mostrar que não, a gente não resolve essas coisas. As coisas não estão resolvidas. Às vezes você já puniu o autor determinado, tem provas disso, mas a pessoa ainda tem medo. Então não resolveu, do crime nunca está resolvido. Né? Então, essa ideia de que julgar e tal. E aí eu quero lembrar o autor do direito, que eu acho que pode nos ajudar, que é o Kerson Sampaio Ferraz, com a ideia de uma coisa o direito na história climática. E aí ele vai nos ajudar a fazer uma decisão. Outra coisa é a zetética jurídica, a palavra bonita, né? E essa eu consigo dizer, tranquilo, mais fácil que a pluralidade, né? A zetética jurídica é essa ideia de nós ficar pensando, né, no que é o direito, como é feito, de se resolveu ou não resolveu. Muitas vezes, eu costumo dizer aos alunos, às vezes tem um monte de coisa que está na lei, é direito, está lá, para o direito está certo, e para todo mundo está errado. Você vai dizer, por que o cartão de crédito pode cobrar juros que a microempresa não pode? Por que eu, como pessoa física, pago multa, correção e outras coisas para a Receita Federal, e a Receita Federal, quando me deve, não tem isso, é só correção. Aí você vai dizer assim, não, mas isso é certo, é errado. É incerto, a gente não tem como, o direito na dogmática se resolve. O último tribunal competente diz, ok, acabou-se. Mas como o Saul diz, e como vai ficar essa questão do erro? Você prende alguém, mantém alguém preso, mantém alguém julgado culpado. Isso na internet piora, que é a questão do... Aí eu acho que eu poderia tentar resumir nesse sentido, de que as redes sociais, elas nos dão os fatores que vão ser diferenciados aí são o tempo, você não tem tempo para muita coisa, quer dizer, publicaram ali, você tem poucos caracteres, Twitter bem pouquinhos, né, e o Face seria aquele espacinho, e aquele tempo ali. Se passou um tempo, você já acabou o julgamento e você foi julgado à revelia, acabou, né? Tá? E a ideia da invisibilidade, você não está vendo a reação do outro. Como o Saulo mencionou, você está ali em qualquer parte da sua casa, em qualquer lugar ali, e digitando, mas você não está vendo a reação dos outros. Isso gera discórdia, gera fúria, gera raiva, gera ódio, gera concordância, né? Você não enxerga isso. Isso te torna um indivíduo muito poderoso por bem e por mal. Quer dizer, você perde os seus freios. Uma parte rápida, bem nesse ponto, desculpa a parte.
Mas imaginar que nós tivéssemos, nós três e mais uns 2 ou 3 amigos conversando, e eu, ou você, ou quem quer que fosse do grupo, falasse alguma coisa negativa, ou que não fosse correta, ou expusesse, que aí tem uma questão do cancelamento e do exposit, ou seja, de expor a pessoa. Aqui, ó, eu tenho uma prova que você falou mal de fulano, tá aqui a prova. Ou seja, tu tribaliza a coisa num julgamento faltou um ancião ali para julgar. Aí o que acontece? O outro cara ia reagir, ia falar, não, um pouquinho, não é bem assim, você entendeu errado, o contexto não é esse. Na internet, quando você clica, você não está vendo o que está acontecendo. Sim. Mas não tinha noção que tantos iam ver, mas... Desculpa, eu justamente... só queria... Diga, Martinez. Não, pode falar, professor. Depois a ideia só queria colocar essa ideia, uma ideia aqui e voltar um ponto que o Saul falou para cancelar uma coisa que ele disse ali. A questão do caminho do cancelamento que eu tenho me preocupado, e isso na rede social dá para se observar bem. Você identifica o objeto do cancelamento, então você identifica, isso aqui não concordo, está aqui. Então, alguém postou ali, isso pode ser uma imagem, pode ser uma frase, às vezes uma frase de alguém que é como a gente está chamando, uma notícia falsa, uma fake news, o coitado do Sócrates diz coisa que ele nunca disse. O Maquiavel sempre passou por isso, mas outros, tá ali, o Luiz Fernando Veríssimo, que diz, né, tem coisas que estão lá nas redes sociais que eu nem sei mais, fui eu que disse, porque é coisas que botam com o meu nome que eu não sei, às vezes pode ter sido eu, às vezes não. Então você localiza isso, constrói um grupo de concordância, então você dá uma espetadinha ali, eu vou não curtir isso aqui, eu vou ficar bravo, e aí um monte de gente, construí meu grupo, agora eu torno público os marcos da identidade criada, ou seja, assim, viu como ninguém gostou disso aqui, não é só eu, tal, né, você já atraiu quem concorda e cancela os outros. E aí começa todo, e aí quem postou já fica numa situação de, e agora eu me defendo, não me defendo, tal, isso vai rolando, tal. Se a gente olhar, tem um autor que ensinava a fazer isso, o autor aí da ciência política, que é o Maquiavel. O Maquiavel, principalmente no livro do Príncipe, ele ensina a fazer isso na prática, né? O Príncipe, se quer fazer assim, quer cancelar alguém, faz isso, tal, e vai cancelar. Então, essas ideias... na linguagem isso fica muito interessante, né? Se nós olharmos, olha só, as expressões usadas nesse universo, like, bullying, viralizar, googlear, esse dia eu estou vendo alguém dizer, me googleou, lacrar, essa ideia. A maior parte dessas expressões são em inglês, já dando a direção de quem controla isso que o Saul está falando, a ideia do limite da minha liberdade. Qual é o limite da minha liberdade? O filme do Mark Zuckerberg, lá na ideia de como ele construiu o Face, ele mostra. Eu não estava interessado em nada disso. O meu negócio era fazer as pessoas se contrair e ganhar dinheiro. E a gente fica, mas até onde vai a minha liberdade nisso? E até hoje está se discutindo isso. Né? Quer dizer, o que eu posso julgar os ministros do STF. Isso tem a parte boa e a parte ruim. Sim, eu descobri que os ministros do STF são gente, são seres humanos. Claro, eles usam aquelas togas, tudo aqueles negócios, aquelas frescuras, mas são seres humanos. Isso é bom. Eu não tenho, mas eles não são super-heróis. Eles não são diferentes, são gente que estudou direito e que estava julgando. Agora, a parte ruim qual é? Eu posso chegar aqui sem ler a decisão, a maior parte dos julgamentos feitos, dos comentários nas redes sociais de decisões do STF não deram nem a ementa. Nem ementa. Que dirá o voto inteiro, né? E votos curtinhos, às vezes de 8 decisões interlocutórias, de 8 páginas, o cara não leu e julga. E aí começa aquele rolo, né? Dizer, o STF isso, o STF aquilo. Aí você perguntar, por que você está dizendo isso? Qual é a decisão? A decisão tal. Sabe isso? Ela está contra a lei? Tal. E aí já começa o julgamento. Não interessa a lei. Não, exato. São criminosos. Aqui eu acho que tem um cara, tem uma coisa que eu trabalhei em algumas aulas aí que eu quero recomendar para o povo olhar, que é a pirâmide de Graham. Vai ficar grande. Deixa eu ver. Mais pro lado. Aí. Isso. Pirâmide do desacordo de Graham. Isso, a pirâmide de Graham. Coloca a pirâmide de Graham. Graham é um cara da área de TI, de informática, que ele fez uma pesquisa sobre
quais são os principais? Você coloca aí, a pirâmide está... Eu publiquei muitas vezes só a pirâmide, né, mas tem o texto dele, é curtinho ali, ele coloca assim, quais são os principais métodos de refutação daquilo que eu não gosto na internet. Ele vai pôr lá na base da pirâmide, embora não seja uma pirâmide, é um triângulo, né? Ele bota lá o xingamento, algo como você é um idiota, um babaca sem caráter e moral. Quer dizer, essa é a maior parte das refutações na internet. Ele fez isso com os algoritmos, né? Então, quer dizer, quando eu não gosto de alguém, a maior parte de nós, dentro das redes sociais, faz isso. Um xingamento. Exato. Tá? E aí vai do xingamento ao julgamento, ao argumento ad hominem, né? Aquele dizer, mas o Saulo disse que é caucasiano, mas o Saulo é índio. É isso que eu queria brincar com ele antes, né? Cancelar isso. Então, o Saulo está dizendo que é caucasiano, mas o Saulo é indígena. Eu não acredito nisso. O Saulo é indígena aí aqui da América Latina, está mais para Incas, né? Que caucasiano. Quer dizer, é um argumento ad hominem que eu estou usando. Sim. Não escutem o que o Saulo diz, porque ele não sabe nem o que ele é. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o que ele falou, tem a ver com a pessoa dele. Muita gente usa isso. Exato, quem é. Só vejam, esse ministro do STF aí era advogado do PCC, tá. E quando eu quero defender, eu também uso o argumento de homem. Mas veja, ele é o ministro do STF. E aí, a última parte da pirâmide, que a menor parte de nós usa, é a ideia de refutar o ponto central explicitamente. Ou seja, a maior parte nem sabe o que está fazendo, nem sabe do que está falando. Né? A gente está, às vezes, então... O Graham dá uma ideia bem do que acontece nessa cultura do cancelamento. Até antes de continuar aqui, eu quero salientar as mensagens que nós recebemos aqui. A Carla Spencer mandou boa noite, comentou sobre grandes nomes, né, aqui presentes. O Ian Felipe Mestres, esse trio é maravilhoso. O professor Vilmar Pacheco, ex-coordenador lá do de Direito, parabéns pela iniciativa dos amigos, abração, mandou um abraço. A Tuane German mandou assim, baita professores, saudade das aulas. Bem grande mesmo, né? E a Celira Capra referiu grande mestre Saulo, saudades. Eu colocaria também um outro ponto. O professor Martin falou sobre o Pierre Bourdieu, e eu gosto também desse autor, porque ele fala do simbolismo, né? Poder simbólico, violência simbólica, e eu acho que a partir de todo esse movimento, nós conseguimos ver um simbolismo e uma violência simbólica, tanto de parte daqueles que praticam, quanto de parte daqueles que querem, de alguma forma, eliminar tudo isso. Eu acho que o meio termo deveria ser o caminho do meio, de fato, deveria ser o seguido, mas não é o seguido. Então, a gente consegue ver, acredito eu, uma violência simbólica a partir desses atos. E não é nada de diferente do que ocorre aqui no mundo concreto, né? Pô, vamos pegar um exemplo. Ontem, o Grenal, que ocorreu, né? Um jogo de futebol. Se tivéssemos com torcida, poderíamos ter o quê? Uma confusão na torcida e teríamos uma violência generalizada, que é a multidão criminosa, né, que comete crimes que às vezes nem teria intenção, mas vai conforme aquele todo, né? Na internet, utilizando essa expressão, eu sei que dói no professor Saulo, né, em razão do placar ontem que ocorreu, mas, enfim. Vou te cancelar, guri. Mas, trazendo para a internet, para as redes sociais, exatamente nas redes sociais, nós podemos também ver uma multidão criminosa, que acaba só refletindo e só repassando aquilo que muitas vezes nem sabe, mas eu repasso. E, para vocês terem uma ideia, sabe qual é a maior rede social de informação no Brasil? O WhatsApp. As pessoas, hoje, cerca de 60% a 70% da população que utiliza o WhatsApp, utiliza as redes sociais, se informam pelo WhatsApp. Olha o perigo que é isso. Isso é um perigo, porque às vezes eu posso trazer uma informação que de fato condiz com a realidade, com a verdade. A gente nem vai discutir aqui o conceito de verdade, né? Porque é um conceito que ele é aberto, mas que não condiz com a verdade.
e eu repasso, eu me informo por ali, eu posso ter fake news, eu posso ter um monte de coisa. Mas, trazendo esses conceitos, também fiz umas anotações aqui, e tem um texto no canal Ciências Criminais que faz um paralelo sobre a cultura do cancelamento ou linchamento virtual, que seria é um termo pesado, mas de fato é o que acontece, né? Como o professor Saulo falou, é um linchamento virtual, e até depois eu vou citar um exemplo aqui. Me parece também que é uma régua moral do que pode ser dito e do que não pode ser dito. Então, eu tenho sempre que ficar balizando por aquela régua, porque se eu sair fora da linha, eu posso ser cancelado. Né? Seja porque eu concordei ou porque eu discordei. E também o que a gente pode perceber é essa impossibilidade de ter um debate a partir da lógica. Né? Eu estou discutindo, como o professor Martin disse ali, refutar o ponto central daquela ideia que foi trazida e dizer, olha, não concordo por esses motivos, mas eu tenho que respeitar o posicionamento diferente, porque senão eu não vou nunca conseguir criar um diálogo, vai ser sempre um monólogo. E um monólogo que ele é potencializado por uma multidão. Mas por qual lógica essa cultura do cancelamento é traçada? Pela lógica da lacração. Porque eu disse esses termos, né? Esses termos utilizados que o Graham mencionou, a lógica da lacração. Quem não cancela está passando pano. O senhor já ouviu essa expressão também? Se eu não cancelo, eu estou passando pano. Se eu cancelo, eu sou bom. Olha como é importante. Eu mandei, acho que a gente estava discutindo sobre isso, uma reportagem da BBC Brasil, que trouxe um caso que ocorreu nos Estados Unidos há cerca de 2 ou 3 semanas. Tá? Ela foi publicada a reportagem. O que acontece? Nos Estados Unidos, a partir de 2017, 2018, o sinal de OK, ele foi percebido como de supremacistas brancos. Então, esse sinal nas redes sociais seria desse grupo de pessoas. Aí tinha um determinado cidadão lá norte-americano que estava saindo do seu local de trabalho, indo para casa, e determinado trajeto ele começou a estralar os dedos, assim, para fora do seu carro. Alguém percebeu aquilo, eu tenho que filmar, e filmou. Filmou aquilo. Antes desse cidadão chegar em casa, ele já tinha sido ofendido por esse que havia filmado e tirado fotos. Esse que filmou postou no Twitter, então ele tweetou sobre isso. Quando ele chegou em casa, esse cidadão recebeu uma ligação da sua empresa, né, onde ele trabalhava, e ele foi suspenso por 5 dias. Passado esses 5 dias, ele foi demitido. E ele não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo, mas foi que eu fiz, porque ninguém sabia explicar. Só começaram a encavalhar o nome dele, a família, foram atrás dos familiares, a xingar os familiares no Facebook, Instagram, tudo mais. E ele não sabia porque ele não tinha nem Twitter. Ele não compartilhava dessa rede social. Aí foi dito para ele o que era. Foi mostrada essa postagem de que ele estava sendo acusado de racista, de supremacista branco, porque ele tinha feito esse sinal, que seria o sinal de OK, metido na internet como assim. Imagina, a família sofreu, ele foi demitido, não foi readmitido, e hoje é um pária social. Aliás, ele é um pária digital e um pária social. Mesmo depois de ter sido explicada essa situação de que não era, e a própria pessoa que fez a postagem se retirou do Twitter. Ah, pois é, eu achei que era aquilo e acabei fazendo... Quer dizer, eu não faço nenhuma verificação do que pode ou não pode ser, mas eu quero lacrar, eu quero ter seguidores, eu quero ter pessoas que concordam. Olha, é como se fossem os caça-cancelamentos. Eu tenho que cancelar de alguma forma, ou caça-lacração. Ver na rua o que está acontecendo, eu vou lá e tiro uma foto. Eu vou lá e faço a postagem. Por exemplo, o pessoal falou sobre o casal lá do Rio de Janeiro, é um caso típico.
a fala foi absurda. A fala foi absurda. Não foi tirada de contexto, foi naquele contexto mesmo, a gente entendeu. Só que será que as pessoas se resumem só isso? Será que não só isso? E por que eu trago esse questionamento? Eu vou trago essa exposição para depois, então, fazer um questionamento. Da seguinte forma, a cultura do cancelamento, ela surgiu com os atores e atrizes e cantores norte-americanos. Então, aqueles que faziam algumas coisas erradas, que eram contra... Olha, mas eu acho que ele é tão bom, eu acho que ele é perfeito, eu acho que ela é perfeita. Se tu desliza um pouco daquela régua moral, eu perco contratos milionários, eu perco patrocínios, perco uma série de questões. Então, acho que também seria interessante, a partir disso, nós avaliarmos que essa pirâmide, ou esse triângulo que o professor Martin trouxe, ele também é formado assim. Só que hoje, se no topo da pirâmide nós teríamos as pessoas famosas, aí atores, atrizes, jogadores de futebol, esportistas, políticos, eu acredito que o restante da pirâmide, ele não é formado por essas pessoas, ele é formado por todos nós. Porque todos nós, agora, de alguma forma, até por polarizações que têm ocorrido, de alguma forma, nós estamos expostos a isso também. Eu não preciso ser famoso para me tornar famoso. Olha o exemplo, que não é um cancelamento, é uma lacração, do cidadão da caneta azul. Vocês já devem ter ouvido isso, não é? Sim, ouvi. Se fosse em outros tempos, olha, mas aquela música não é de qualidade, não tem letra, mas lacrou, viralizou. Não é verdade? Seja por qual motivo for, mas viralizou. Então, principalmente agora, depois de que alguns famosos, como a autora, por exemplo, dos livros do Harry Potter, sofreu um cancelamento nas redes sociais, ela e outros intelectuais, cerca de 150 intelectuais, apresentaram um manifesto contra a cultura do cancelamento. Né? E é claro que a gente não defende aqui, assim como vocês disseram, a gente não defende que as pessoas não tenham liberdade de expressão ou não possam, de alguma forma, arcar com as consequências da sua fala. Mas eu acho que nós temos que entender os limites. E justamente os direitos fundamentais, eles não são absolutos e eles se autolimitam pela existência de outro. Na existência de outro, limita aquele anterior e eles tentam convergir de maneira harmônica, né? Conviver de maneira harmônica. Sim. Professor Saulo, o senhor estava falando, né, em um outro momento, falando sobre que essa expressão ela foi a mais utilizada no ano passado, né? Por exemplo, no dicionário Maguire. Pelo dicionário, é que é um dicionário mesmo? Macquarie, termo do ano. Termo do ano. E sobre essa situação, trazendo para esse contexto que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, e não vamos fugir disso também, dessa politização mais acentuada. O que vocês conseguem ver de interferências ou de referências desse linchamento virtual, ou da cultura do cancelamento, nesse momento que a gente está vivendo agora? Olha, quando se fala na expressão que o país está muito polarizado, que diz respeito a polos, né? A dois pontos opostos. Na verdade, esses pontos se opuseram em sentido geral, na minha ótica, e hoje eu vejo, em relação a 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma certa dificuldade de um diálogo entre essas situações opostas. Então, hoje a sociedade está assim, pelo que eu visualizo, né? E claro que posso estar errado, evidentemente. Tem um grupo que entre si consegue dialogar, concorda entre si, e um outro grupo que faz a mesma ação.
Mas quando você começa a dialogar sobre alguma situação, eu vou dar um exemplo bem banal. Mas criticar o governo atual, federal. Aí a pessoa que é bolsonarista diz, mas no PT que faziam isso, que é o que aquela pirâmide do Graham coloca bem. A gente não está discutindo os governos anteriores, não estamos contra debater se a política pública foi certo ou errado. Eu quero lembrar que sociólogo, ele analisa um contexto social, ele não vai ensinar o que é bom para o outro. Nós não temos esse poder e nem queremos ter. Dizer assim, olha, tu tem que agir assim porque é assim que é bom. Ao contrário, a gente quer justamente que todos tenham um lugar de fala. Quanto mais plural a sociedade, melhor para todos. E isso inclui bolsonaristas, gente. Porque eles são sociedade, não quer dizer que eles sejam... Eu sou contra várias coisas que eles pensam, que eu vou defender a sua exclusão. Sim. Porque não se pode aceitar isso. Na minha percepção, enquanto convívio, tu precisa sempre ouvir o outro e dialogar. O problema acontece o seguinte, parece que hoje as pessoas estão um pouco assim, como é que eu vou te explicar? Cansadas de fazer não querem fazer uma análise vertical porque cansa. Não é cansar, eles não estão fazendo... vai dar trabalho. Bom? Só para dar um exemplo assim, a biblioteca do nosso amigo Cabeleira deu trabalho para ele ler aqueles livros que ele tem ali. A minha também. Tu tem que ler, senão como é que você avança? Entendeu? Tu tem que pensar o seguinte, eu já quero recomendar esse pensamento. Por exemplo, eu quando entrei na faculdade foi em 92. Eu não posso ter a mesma ideia de 92. Eu não posso ter a mesma visão de 92. Eu posso ter valores que me trouxeram até aqui, que eu trouxe da minha família, do meu vínculo, mas isso não quer dizer que eu vou ser uma pessoa que vai ficar parada em 92. E para isso a gente tem que dialogar com as pessoas. E eu vejo hoje uma sociedade que existe uma dificuldade. Eu tenho pessoas próximas a mim que têm pensamentos muito diversos, e eu sempre procuro algum tipo de ponto em comum na política. Olha, mas tal situação, tal aquilo, coisa e tal, porque senão porque assim, a minha visão, quando você começa a olhar o outro com um olhar que a gente chama de etnocêntrico, tu começa a olhar assim, o meu olhar, a minha forma de ver é boa e a tua não. Um exemplo bem assim, quando os europeus chegaram aqui e viram os índios, o que eles pensaram? Nossa, vamos ter que salvar esses índios deles mesmos, vamos trazer a palavra de Cristo, não estou discutindo a palavra de Cristo aqui, deixa isso bem claro, vamos trazer roupas, porque eles estão nus, né? Aí, só para chegar no nosso papo, agora então a gente vai cancelar os portugueses, porque os portugueses erraram com os indígenas. O que não vai nos trazer de progresso enquanto sociedade fazer isso? Os portugueses erraram com os indígenas, erraram com os negros, a escravidão dos dois povos. Mas o que nos interessa é que isso seja levado como um valor maior e que a sociedade cresça, ou seja, vamos admitir esses erros e vamos crescer e vamos cuidar para que os valores dos indígenas, os valores dos negros sejam valorizados como devem ser. O Jesse Jackson. E fazendo uma parte só, mas, que eu acho que é importante, discutir ideias e não pessoas. Que eu falei no começo, um debate de ideias, não um embate de pessoas, né? O Jesse Jackson, do Partido Democrata dos Estados Unidos, em 87, ele foi fazer lá um protesto porque reclamava que uma faculdade tinha uma cadeira que só tinha autores europeus. Acho ótimo que tenham autores de todas as matizes, entendeu? Por isso que eu tenho essa preocupação que o Cabeleira falou ali, sociologia clássica, que a gente fala é Marx, Weber, Durkheim. Tá, temos que falar de todos, dos africanos, do Roberto Amata. Eu, na minha formação em sociologia na URGS, eu criticava muito porque alguns autores eram até repetidos, como Evans Pritch, Malinowski, Os Argonautas do Pacífico, era um livro que eu li umas 2, 3 vezes. Aí, quando chegava em Roberto Amata, ou outro autor brasileiro, o Ruben Oliven, que é um antropólogo da URGS, que é um cara que tem um livro de violência fantástico, tem uma abordagem muito, muito adequada, e não se fala no Brasil. A academia, ela tem que ser plural.
E ser plural envolve todas as matizes. Não é porque o Cabeleira e eu temos uma identidade filosófica em tal situação que só aquela identidade filosófica é válida. É isso que eu vejo a maior dificuldade hoje. E aí o que acontece? Eu tenho que ter cuidado, porque como a gente está numa internet, eu não quero falar uma coisa que acarrete em ofensas ou coisa. Mas daqui a pouco a gente tem uma situação que tem um delegado de polícia dos anos 30, 40 que é enaltecido e que, na verdade, à época ele agiu de forma errada, que hoje nós vemos como errada. Eu basta dar um exemplo. Em 97 foi criada a lei de tortura no Brasil, uma lei federal. Para quem não sabe, o Estatuto da Polícia Civil, Lei Estadual 7366/80, até 97 dizia 3 tipos de infração um policial pode responder: infração leve, infração média e infração grave. A grave que geraria demissão. Podem olhar na versão antiga dessa lei lá no site da Assembleia. Maltratar, espancar e torturar um preso até 97 era infração média. Dava no máximo suspensão. Tá, então vamos cancelar a Polícia Civil da época por isso? Tá errado. A última aula da antiga escola de polícia, em 69, foi uma aula de tortura. Eles estavam assistindo na antiga DI, isso que me contou foi uma pessoa que foi aluna da turma, eu relatei isso em livro, inclusive, está publicado, que a última aula era como torturar alguém de pau de arara. Aí, se nós não falarmos mais de tortura, de pau de arara, de maricota, né, bambu na unha, eu não estou falando desses instrumentos de tortura que se fazia aqui no Brasil como enaltecimento. Tem que falar que aconteceu. E aconteceu e não pode mais acontecer. Então, a gente tem que falar sobre esses temas espinhosos, temas capciosos, temas que não são tão, assim, simpáticos, porque é importante que a gente evite que isso aconteça. Rapidinho, assim, ó. A gente tem visto muita violência policial, muita publicação em vídeo, muitos debates. Aí tu vai dizer assim, então, a polícia toda não presta? Faz isso? Claro que não. Mas uma coisa é certa. Eu, por exemplo, na minha academia de polícia, durante todo o curso, nunca nos ensinaram tortura. Nunca disseram que era para fazer isso. Eu não posso falar de um professor. Agora, quando um policial na ponta comete um erro de tortura, abuso de autoridade, ele tem que responder por isso. Ele sabe o conceito. Ele sabe que não podia fazer aquilo. Entendeu? A gente só melhora as polícias, ou melhora a sua visão enquanto sociedade, com mais direitos humanos, com aplicações reais, com mais debate, com novas visões, com cursos, para o policial compreender que por exemplo, estamos falando de polícia, agora que eu puxei esse papo, que o policial ele tem a função não de julgar as pessoas, de deter o indivíduo que está em tese descumprindo uma norma federal, né, que é o direito penal, e levá-lo diante de um delegado, diante depois de um juiz, etc., para que ele responda pelo ato que ele fez. Quem vai julgar é um juiz, não o policial. Então, nós não podemos agora fazer uma visão histórica do passado e nós vamos cancelar essa figura, vamos derrubar isso, porque eu prefiro que ao lado dessa estátua, dessa figura, tenha uma placa dizendo, ó, essa pessoa cometeu tais erros que a sociedade agora não concorda. Praça Argentina, em Porto Alegre. É uma homenagem à ditadura argentina. Tirar a placa da Praça Argentina não vai nos perceber que a ditadura argentina foi terrível, foi sanguinária. Agora, o que tu acha de botar uma placa do lado dizendo como foi a ditadura argentina, mostrando que aquela forma de governo não pode voltar a acontecer aqui na América do Sul? E, honestamente, eu tenho minhas preocupações, o Cabeleiro, já falei para ele sobre isso no ano retrasado, sobre que governos possam acabar acreditando que podem agir ao arrepio da lei em nome de seus valores. Basta ver esse episódio que está hoje sendo debatido, de um dossiê do Ministério da Justiça dando nomes de pessoas que seriam antifascistas. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? E o ministro da Justiça hoje teria dito lá, escrito, melhor dizendo, no STF, que ele não poderia divulgar sob risco de que essa divulgação causasse prejuízo. A quem
quem que vai ser prejudicado com essa divulgação? A quem interessa saber? Por que eles têm esse dossiê? Ou seja, nós não podemos, em nome de um governo, dizer que aquela ideia de mundo é a única que presta, que é adequada. Por isso que na Constituição tem um dos valores fundamentais, que é o pluralismo. Desculpa, falei demais. Mas aí também, antes que o professor Martin coloque, daí talvez passando a partir dessa estrada, isso está mais para direito penal do inimigo do que para alguma discussão sobre quem fez ou não fez. Porque eu não sei se vocês notaram que o debate hoje se ele é tratado a partir da Lei de Segurança Nacional, por exemplo. Né? Lei de Segurança Nacional, que é de 89, se não me falha a memória. 83. 7.150/83. Antes mesmo do fim da ditadura militar. Né? Então, eu tenho uma lei de segurança nacional que discute termos muito vagos, situações... Bom, né? Mas que hoje ela voltou a ser rediscutida porque eu posso utilizar tanto para um lado quanto para o outro, quanto para justificar um ato, quanto para não ter aquele ato praticado. Eu não sei como que não discutem, por exemplo, o crime de terrorismo, né? Aquela lei que foi editada ali às pressas em razão das Olimpíadas, não sei se vocês recordam disso. Claro, eu escrevi sobre isso, inclusive. Que tinha que ter uma legislação que americana, isso. Que criminalizasse atos preparatórios, né? Sim. E se a gente fosse trazer para o contexto das redes sociais, um ato preparatório é quando eu publico e apago. É um ato preparatório. Eu publiquei ou eu digitei, alguém fez um print, mas eu não postei. Poderia ser também um ato preparatório. Então, mas assim, é que quando tu dá o enter, acho que tu postou, e aí já está configurado, né? Não é um preparatório. Não, mas... né? Talvez, sim. Vamos fazer de conta que tu tá na tua casa, tu tá escrevendo, mas não deu enter. Aí alguém vem e fotografa. Sim, um ato preparatório. Mas, por exemplo, se ninguém mais visualizou e eu, de fato, eu publiquei, não teve a visualização de outras pessoas. Então, poderia se discutir, né? Sim. Nesse sentido, né? Isso se discute muito, a questão das visualizações no direito civil, né? Na questão dos danos morais, por exemplo. Mas não teve uma repercussão tão grande assim. Então, se a gente fosse traçar um paralelo, talvez não seja um bom exemplo, mas para ver que essa sensação de liberdade, eu acho que o professor Martin pode falar bastante dessa questão até do espetáculo que o Guy Debord fala, trazendo um autor que não é brasileiro, mas que fala bastante sobre isso, né? Essa espetacularização da opinião alheia parece estar enredada a uma sensação de liberdade, como se a internet não tivesse filtro. Eu não tenho filtro, eu não tenho limites, eu posso fazer o que eu quiser. E aí até bastante agora o debate sobre o PL das fake news, e querem criminalizar, né, esse PL que está lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, querem criminalizar a divulgação de conteúdo falso na internet. O senhor acha que essa sensação de liberdade ela pode estar atrelada a esse cancelar, eu não tentar verificar a opinião alheia e só sair digitando e postando e compartilhando? O senhor acha, professor Martin? Sim, eu concordo plenamente. Primeiro, deixa eu ir por partes a resposta aqui. Primeiro, dizer que a tua ideia tá aqui comigo, o seu Pierre. Eu não me acerto com a câmera. Esse é muito bueno. Difícil de achar. A ideia de E difícil de ler também, porque mas aí eu vou dar uma outra dica aqui. O Bourdieu, aqui nesse livrinho, que eu até hoje, como o Saul diz, até hoje eu estou tentando entender, porque o Bourdieu tem umas partes dele, alguns livros dele que são bem densos, assim, mais difíceis. Que é essa ideia de que poderíamos tentar, né? Quer dizer, os especialistas em Bourdieu que não se apavorem aí, porque é só uma hipótese agora. A ideia de que
o poder simbólico da internet seja tão grande, das redes sociais, que a gente vá usando e pensa, essa é a ideia do poder simbólico, né? E pensa que eu tenho poder, mas o poder não está em mim. Alguém me tira de lá e coloca, e tudo vai acontecendo e eu estou no meio da coisa. E essa é a ideia, quer dizer, uma ideia de um poder que é difícil de se enxergar, quer dizer, é uma ideia de poder simbólico, mas poder. Eu recomendo para quem não é da área da antropologia ou da sociologia, então, que pegue um livrinho bem legal, que é uma coletânea de artigos, na verdade, que é sobre a televisão, do Bourdieu, tá? Que, inclusive, é legal isso aqui, porque é uma coletânea de artigos que ele fez sobre a influência do jornalismo nos Jogos Olímpicos. Tá? E ele teve que fazer depois ele fez se não me engano, um prefácio, um pós-fácio especial para a região, eu não sei, se não me engano, foi para o Brasil mesmo, de tanto que repercutiu esses artigos. A ideia de quanto, e essa é a discussão antes do Facebook. É uma discussão que se fazia da televisão com esse poder. Né? E talvez retome um pouco, eu não quero dar certeza, mas a ideia do Althusser, né? Dos aparelhos ideológicos e tal. Mas eu quero só pedir licença daqui a pouco, porque o Saulo mencionou aí, eu daqui a pouco vou participar como ouvinte, mas eu preciso estar lá numa outra live que é sobre, eu estou como componente eu devo estar na lista lá, a lista que não existe, né? Dos policiais antifascistas. Então, nós temos uma live que vai discutir essa questão de o que esse dossiê que estão preparando lá, a gente sabe que estão, e que já está pronto lá, tem a ver com o povo negro. Então, nós vamos dar uma discutida, né, nessa questão. Lá, talvez eu participe, eu não sei como é que vai ser os colegas que estão lá e tal, o pessoal da polícia. Então, vai estar acho que no site Movimento Negro, alguma coisa. Daqui a pouco eu vou para lá. Mas essa ideia, Martinez, é muito interessante, essa ideia da liberdade. Acho que é o Chomsky que disse isso. A ideia as pessoas não acreditam mais nos fatos. Isso viralizou, né? Tem sido dito, ele não foi cancelado. As pessoas têm repetido dizer, as pessoas não acreditam mais nos fatos. Essa é a ideia que você está dizendo, e é uma coisa complicada, porque nós estamos num paradoxo aqui. O Saulo, acho que vai nessa mesma linha, e o Martinez, eu creio que também, quase com certeza, a ideia de que, bom, mas eu sou quase que abolicionista. Quase que abolicionista é boa, né? Eu sou abolicionista, quer dizer, eu acho que sim, não deve criminalizar as condutas. Nós temos que resolver as coisas, não ficam criminalizando. Mas aí você vai lá com o meu povo negro não, mas tem que criminalizar as condutas racistas. Mas tem que criminalizar as fake news. E eu fico sempre nessas, tá, mas a lei que criminaliza vai fazer as pessoas não usar mais isso? Se vai, vamos lá, vamos criminalizar. Mas a ideia do direito penal de última ratio, aí, uma ideia que você estava mencionando, Matias, a ideia do direito penal nazista. Quer dizer, o direito penal, além de você mencionou o direito penal do inimigo, mas é uma ideia de um direito penal nazista. Se você pega o direito penal naquela época, assim, ó, como é que cancela isso? Primeiro, consome com as pessoas que fizeram isso. E daqui a pouco você vai para o direito penal. Além de cancelar, você pune aquelas pessoas. Então, essa é um problema. A gente tem que criminalizar fake news ou não? Bom, seria uma discussão interessante. Eu vou propor, porque eu tenho que sair daqui a pouco, Martinez, vou fazer um pedido, nós podíamos fazer outro dia, manter esse mesmo tema e focar só no direito. Daqui a pouco a gente trazer mais alguém aqui e discutir. Mas a ideia outra, que eu quero trazer mais duas aqui, é o problema de tudo das redes sociais também. Tem um filmezinho legal para ver aí, tá na Netflix, que é a Rede de Ódio. Se não me engano, é um filme polonês, não tenho bem certeza. Mas que mostra lá como se a engenharia de construção de robôs, de difamar uma pessoa. Eu filmo o Saulo lá de camisa rosa no dia da tal coisa. Eu filmo o Saulo assim e tal, e daqui a pouco eu começo a construir algo e vejam a complexidade disso. Você está dando uma informação que é 1% daquilo que seria a informação total, e além disso está usando a multiplicação ilegal. Você está dizendo, nossa, então eu ligo ao mesmo tempo milhões de perfis e divulgo aquela imagem. Quer dizer, vejam, a engenharia disso é muito louca.
é uma engenharia muito poderosa. Tanto que estão se estudando isso, a questão da eleição americana e da eleição brasileira, isso ainda está no ar ainda. Assim, uma série boa para ver isso, além do filme Rede Ódio, que é recente, é o House of Cards, aquela série que mostra, tem uma parte lá que mostra os bastidores de uma eleição onde eles usaram esse mecanismo. E é perfeitamente utilizável, não é muito complicado, não é muito caro de fazer isso. Você constrói isso aí, milhões de robôs e divulga. Entra na nossa live aqui e diz assim, você se mentirou agora, destrói o negócio. Quer dizer, isso é bem complicado nesse mundo das redes sociais. Né? Acho uma outra informação. Cabeleira, fala, tal coisa. Sim, digita, muda, tranca a internet nossa e a gente não consegue. Então, quer dizer, essa ideia. E eu não sei se uma legislação penal resolve isso. Eu não sei se uma legislação civil ou de direitos humanos resolve isso. Como o Saulo mencionou, a ideia. Vamos voltar lá para a ideia de justiça de Aristóteles. Você tem que. O indivíduo, as pessoas têm que entender que isso não está certo e que não dá para fazer. Né? Mas aí eu queria também dizer. As pessoas acham que o direito penal resolve. Acreditam nessa falácia. Sim, a gente vê o presídio lá cheio de gente lá que volta. E as pessoas iriam para onde? Que as pessoas, quando canceladas, elas vão para uma penitenciária virtual, né? Que todas lá se encontram. O panóptico, aí você vai dizer, e a contradição é tão grande que você vai ver as pessoas assim, afirmando que o direito penal não funciona, dizendo a pena não funciona, não dá nada, e ao mesmo tempo dizer que tem que punir. Mas que isso? Por isso que o Chomsky disse, né? As pessoas não acreditam mais nos fatos, como o Saul mencionou, e a discussão fica maluca, e daqui a pouco você não sabe mais o que está discutindo. Você discute uma coisa que não tem. O objeto se perdeu. O objeto se perdeu. As causas judiciais acontece isso, né? Você às vezes está discutindo a moral do cara que quer a guarda do filho. E a lei, e como discutir a questão da prisão em segunda instância. O Celso de Mello vai dizer, mas está escrito na Constituição e a gente vai ficar discutindo isso. Isso é uma coisa, mas eu quero chegar aqui no... e outra questão bem efervescente aí das redes sociais é a ideia de desviar prioridades. Daqui a pouco você está aí nas redes sociais com esses milhões de robôs dizendo aí que tá lá o cara dando cloroquina para ema e você não está olhando que tem quase 100 mil pessoas morrendo. Né? E isso pode ser usado, e isso confunde muito, porque daqui a pouco nós mesmos, assim, mas olha isso aqui que é importante, olha aqui que absurdo e tal. E então, isso acontece direito, né? Daqui a pouco estão todo mundo aqui discutindo uma questão jurídica e está lá o Congresso aprovando uma lei que diz, não pode botar veneno na tua comida, pode desmatar a Amazônia, pode isso e aquilo. Então, esse desvio de prioridade também, vejam que jogo complexo que a gente está falando. Mas antes de sair, né? Sim, uma distração. Eu queria citar o extremo. Primeiro eu queria voltar eu vou me acertar um dia com essa câmera aqui. O perigo de uma história única da Dish que eu falei antes, eu acho que é bem curto, recomendo que leiam, tem na internet aí, tá? Não cancelem, leiam a Dish aí. E a ideia de que o extremo do cancelamento seria isso. Opa, tá? Não, é isso aqui mesmo. O extremo do cancelamento é a necropolítica. Do Bem. Que ele puxa Foucault, a biopolítica, e o Ben vai dizer assim, o extremo do cancelamento é você achar que existem pessoas que não importam, que são canceláveis. Você pode incendiar mendigo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode tal, porque essas pessoas podem ser canceladas. Né? Então, quer dizer, o Martinez, o Salva, não tem problema, tal, mas outras não. Diga. Eu vou, antes do senhor sair, o senhor... é uma pena, sim. Não, mas olha, temos 1h24 de conversa, imagina. Já chegamos. Sim, eu e o Saulo, né? O professor Saulo tomou conta da. Não, mas eu também. Nós três falamos bastante, então. A Maria Cristina Marcelo mandou o seguinte: excelente debate, tema atual e palpitante. Parabéns. A Andréa Martinez parabéns pelo tema e pelos profissionais escolhidos, grande competência. A doutora Vanessa, parabéns aos envolvidos, ótimo tema que não se esgota. William Mayer, grandes mestres, muito aprendizado.
O William, grande William. Esse é um tema que a gente poderia continuar falando, né, sobre outras perspectivas, trazendo exemplos. Essa questão da distração, por exemplo, hoje a distração utilizada nos Estados Unidos é a questão do TikTok. O TikTok, que é da China, né, que é de uma empresa chinesa, e daí eu tenho lá também quantas milhões de pessoas infectadas, não sei quantas mil que morreram, e a importância que o TikTok possa influenciar nas eleições norte-americanas, e agora ele está banido dos Estados Unidos se não for por uma empresa norte-americana comprar, ou não pode ser chinesa. É uma discussão, como o senhor disse, paradoxal, né? Mas que enfrenta a questão do justiçamento pelas próprias mãos, que é outro tipo penal que existe. Ele não é um tipo penal que tem uma pena muito elevada, bem baixa, é um de menor potencial ofensivo, mas que cabe diretamente aqui, que é fazer justiça com as próprias mãos, ou exercício arbitrário das próprias razões, né? Eu querer justiçar daquela forma. Eu queria que os senhores dessem as suas últimas palavras, daí nós vamos encerrando, e depois daí eu complemento o encerramento. Professor Saulo. Agradecendo o convite, estando sempre à disposição para a gente conversar, pode chamar aí, estamos aí à disposição. Eu gostaria de dizer para quem está nos assistindo que tente pensar, quando você receber uma mensagem de WhatsApp ou da sua rede social, no que essa mensagem está trazendo e o que ela pode acarretar como consequência para essas próximas pessoas que vão ler. E não esqueçamos de que são pessoas, são seres humanos. Então, qualquer forma de pré-juízo, pré-julgamento, prejuízo, né, a alguém, vai ter uma consequência lá adiante. Então, tentem não julgar com tanta moralidade questões que todos nós somos humanos e podemos estar errando, inclusive agora, quando a gente pode cometer erros, e isso não nos torna melhores nem piores. Nas aulas eu dizia para os alunos, quando você faz uma avaliação e não vai bem, é uma foto de um instante. Ela não resume você, ela não diz se tu é uma pessoa que tirou 10 e é o melhor ser humano da história, e nem se não tirou nota alta, você é a pior pessoa do mundo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, diriam os antigos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar diante de vocês, conversar com amigos, e até a próxima oportunidade. Professor Martin. Eu agradeço o pessoal que assistiu, bastante gente aí, eu reconheci bastante pessoas aí muito queridas assistindo, um abraço para todos, e Martinez, obrigado pelo convite, uma oportunidade de estar aqui com os amigos, Saulo, Martinez é sempre bom aí, tal, e eu acho que podemos continuar isso, talvez trazer algumas outras pessoas para dar visão, talvez, Martinez, eu indico a ideia de fazer talvez uma próxima aí daqui umas 2 semanas com a visão feminina dessa gênero, também. Algumas assim, algo que eu acho que é um tema que a gente que deve ser discutido, como o Saulo disse, né? Porque desperta essa ideia do Levinas, que o Martinez mencionou, né, a ideia da alteridade, quer dizer, esse exercício, dizer, eu posso dizer isso, o que eu disse tem sentido, ofendi alguém, né, vamos dialogar. Então, agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu também quero agradecer a todos que estiveram aqui compartilhando suas mensagens, assistindo, enfim, aqui ouvindo a fala dessas duas grandes figuras, as quais eu tenho o prazer de dizer que fui aluno e sou amigo hoje, tive contato na academia e continuamos esse contato, que eu acho que é muito importante, né? Acho que esse é o diferencial, e eu vejo em vocês dois esse diferencial, e podemos trazer as ideias, de compartilhar, inclusive no nosso grupo de pesquisa, né, que a gente pode divulgar aqui, acho que até é uma ideia a gente daqui a pouco aumentar, né, os debates, mas nesse grupo de pesquisa que a gente tem, que é voltado para ciências criminais, mas que a gente fala sobre vários assuntos que envolvem ciências criminais, então é um prazer vocês terem participado,
e também aquelas pessoas que nos assistiram, enfim, familiares, namorada, todo mundo que nos assistiu. Eu quero trazer uma reflexão de uma música que vocês conhecem, acredito eu, que é da Cássia Eller, ou ela interpretava, que ela dizia assim, mudaram as estações e nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu e tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. E eu acho que essa ideia de revoluções, de alterações, traz muito o que essa letra coloca e essa discussão que a gente teve hoje aqui. Então, forte abraço a todos, uma vez agradecendo, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.